Ontem o dia foi de muita aversão ao risco, todas as empresas em queda aí, tirando o fenômeno GetNet. E pelo que estamos vendo ainda pode ser que esse mau humor se estenda para hoje também. Você acha que o risco fiscal foi totalmente precificado pelo mercado, Guga? É difícil falar ainda, Daniel, né? Acho que a gente tinha ali uma janela para o mercado, querendo ou não, dar uma respirada interessante. Falava com vocês ali da possibilidade do mercado ir até aos 120 mil pontos. Né? E principalmente a minha preocupação era se nós viéssemos a perder os 112.200. Eu, num tom negativo de ontem, eu estava esperando que o mercado pudesse cair até os 113 mil pontos, que né, na manhã de ontem era uma movimentação intensa para baixo, mas me parece que o mercado entrou num processo de sell-off ali mais intenso. Né? Acho que muitos investidores que estavam esperando uma recuperação do mercado para poder zerar suas posições, com as notícias de ontem, com todo esse pensamento em furar o teto dos gastos, se sentiram estimulados vamos estopar aqui as nossas posições e, de fato, estoparam e levaram o mercado para o patamar que a gente viu. E, Guga, vamos ver então um gráfico aí para a gente, né? Como fica a sua projeção para a Bolsa hoje? Vamos lá. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Bom, antes de mais nada, muito importante nós lembrarmos, né, o período de tempo que nós já estamos num processo de correção. Tá? A minha grande expectativa é que o ano todo de 2021 tenha sido, né, até então, um ano de correção. Para isso, eu preciso que o mercado se mantenha acima dos 112.200 pontos. O Bovespa fechou ontem a 110.672. Né? Então, querendo ou não, a gente está aí num patamar abaixo do mínimo aceitável que eu tinha para ficar assim estimulado no processo de compra. Tá? Eu acho que vai ser interessante esse movimento dessa parte da manhã, 2 horas da tarde, né? Começa novas notícias a saírem, então também o dia de hoje vai ser de certa forma bem interessante, já vou fazer análise para vocês. Mas a gente tem que entender que essa última correção foi do dia 7 de junho até o dia 20 de setembro, né? Foi o fundo que nós tivemos no mercado nesse período, né, do segundo semestre desse ano de 2021. Isso trouxe um sentimento muito negativo por parte dos investidores. Se nós olharmos desde 2016, esse movimento aqui é a maior correção em tempo. Então entenda isso, né? Desde 2016, estou falando aí de 5 anos, essa queda do nosso mercado é a mais longa. E se a gente for analisar dentro desse período todo, né, é a narrativa, tirando o início de 2020, foi a narrativa mais forte, porque desde a metade do ano passado os analistas já vinham falando, né, que o segundo semestre de 2021 seria um semestre bombástico, seria um super semestre de retomada. Então os participantes do mercado estavam posicionados dessa maneira. O mercado, né, o contexto, ele passou por suas mudanças e agora está se tendo aí muita zeragem de posição, né, principalmente por parte dos fundos multimercados, que com as tensões de ontem se tem uma expectativa do quê? De aumento de juros, aumento de Selic e, consequentemente, né, aversão ao risco, se sai de bolsa, se entra em renda fixa. Então, está tendo esse movimento e ontem me parece, né, que os participantes do mercado se sentiram mais estimulados a entrar nas vendas. Tá? Quando eu olho para o Ibovespa aqui, retomando aqui o nosso gráfico, eu estou muito preocupado agora no curto prazo, né, enquanto a gente estiver aqui abaixo dos 112.200, numa possibilidade sim do mercado entrar num período de correção mais intenso aqui no curto prazo e quem sabe buscar os 90, até mesmo abaixo de 100 mil pontos, né, 97, 98 mil pontos. Tá? Isso é um cenário que eu já vinha marcando, tá? Que se por um acaso nós ficarmos abaixo dos 112.200 pontos, é para olhar para essa direção, né? Seria uma aversão maior e mais intensa a risco, né, no curto prazo. E ok, se isso acontecer, vai se abrir uma super janela de oportunidade para os investidores. Para hoje, o que eu estou enxergando é o seguinte: o mercado está tentando se manter acima, né, dessa região dos 111.700 pontos. Querendo ou não, eu tinha aqui alguns ciclos sendo encerrados nessa região. Quando eu faço as minhas medições, o meu pior dos piores cenários para ontem seria vir buscar aqui os 111.100 pontos. O mercado ele foi trabalhar lá e está tentando reagir. Se nós olharmos, né, a resposta do mercado, né, em alta, desde ali do período ali do dia 18, nós não tínhamos, né, altas tão significativas
né, aqui por parte do mercado. Então tem um espaço aqui para a gente ter um repique. Eu acho que é uma região aqui das, vamos assim dizer, né, a última esperança de que talvez tenha sido um exagero a movimentação de ontem, ou pode surgir alguma coisa que venha aliviar essa tensão no dia de hoje, né? Então, se vier alguma coisa para aliviar essa tensão, a resposta que nós temos que enxergar no mercado ela tem que ser boa, ou seja, o mercado recuperar grande parte ou todo esse movimento nos próximos, até o final dessa semana, dessa movimentação que aconteceu aqui no dia, nesses últimos 2 dias de ajustes de correção. Tá? Então é bem importante que isso aconteça, certo? Senão, o que eu estou enxergando é o mercado vir a perder os 110.700 e buscar os 108.500 e depois, quem sabe, 105.570. Havendo alguma coisa positiva, o mercado ganhando estímulos, eu continuo ainda acreditando que tem espaço, né, havendo uma sinalização boa para o mercado ter um repique e quem sabe ainda voltar para a região dos 120 mil pontos. É isso que está marcado aqui para mim na minha tela, tá? É isso que eu consigo tirar aqui de informações no curto prazo. E Guga, olhando aí para essa queda brusca em várias empresas, você acha que abriram oportunidades para os investidores? Quais empresas ou setores que você vê um potencial interessante? Eu acho que olhando para empresas em si, né, o cenário e o contexto continua, vamos assim, imaginar, as empresas continuam com o seu valuations, né, o valor delas ali descontado. Né? Acho que quando tu conversa com qualquer analista, fundamentalista, todo mundo comenta que é a mesma coisa, né? Brasil está barato. A questão é o contexto e a questão é o perfil dos investidores que estão se posicionando na Bolsa agora. Tá? Eu acredito que a gente ainda está tendo essa movimentação de saída, principalmente de fundos multimercados da nossa Bolsa. Isso gera uma pressão de curto prazo vendedora. Né? E, querendo ou não, a gente precisa de um capital novo entrando na Bolsa para fazer com que o movimento aconteça de alta. Tá? O que eu enxergo é o seguinte, olha, fazem 3 meses que a gente vem num processo de correção. Tá? Acho que aquelas pessoas que estavam estimuladas, né, os investidores que estavam estimulados a vender, eles estão atuando no mercado. Bem importante a gente ficar acompanhando se vamos perder os níveis de preço do dia 20 de setembro, que foi essa mínima no segundo semestre. Né? Até para a gente conseguir enxergar a intensidade e o apetite dos investidores em vender. A pergunta é, qual vai ser o estímulo novo que vai trazer um dinheiro novo para o nosso mercado? Eu acredito que agora a gente está dependendo mesmo de um dinheiro, principalmente do recurso externo entrando na nossa bolsa. Porque se a gente for analisar, a pessoa física, como ela é a menos preparada, né, o investidor menos preparado, assim, em massa, o fato de ter se gasto muito tempo, né, 3 meses aí em período de correção, isso tira um pouco a vontade de investir na bolsa. Se tu olha, né, a renda fixa pagando o que está pagando agora, o estímulo de curto prazo da pessoa física é o quê? É buscar, né, a renda fixa e não a renda variável. Então a gente tem que entender isso, que da pessoa física dificilmente vai vir um grande fluxo para fazer preço novamente no mercado. Investidores multimercados que tiveram que se posicionar lá atrás, né, estão saindo das suas posições. Então a gente precisa mesmo de um investidor mais sofisticado. Né? Ao meu ver, seria um investidor estrangeiro. Então tem que ficar acompanhando, principalmente notícias de Brasília, que tragam uma tranquilidade maior por parte dos mercados, mais transparência, que aí sim, esse investidor mais qualificado, olhando para os preços que estão os ativos agora, para os valuations que estão os ativos agora, né, eles vão, né, perceber se tem ou não, né, uma janela de oportunidade para o Brasil. Tá? Então, é isso que eu estou acompanhando, é isso que eu estou olhando, é isso que eu estou medindo. Obviamente, né, se nós olharmos para daqui 2 anos, daqui 3 anos, né, principalmente para um horizonte pós-eleições, tem uma chance muito grande dos preços lá na frente estarem muito acima dos preços que estão hoje em dia.